boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast em comemoração ao resgate histórico-cultural da Escola de Educação Básica Vitor Felipe Hauen. E hoje temos como convidada, mais do que especial, a professora, mãe de aluno e ex-aluna da escola, Dona Sinara. Obrigada. Gostaria de destacar aqui a importância que a senhora tem pessoalmente e profissionalmente aqui para a escola. Sempre ouvi falar muito bem do seu trabalho e sou prof do seu filho, né? Então eu sou testemunha de que tem coisas dando muito certo por aqui. Conta pra mim um pouquinho, prof, da sua carreira, da sua jornada profissional. Então, eu me formei como prof fazem uns 6 anos e vai fazer 8 anos agora que eu comecei a trabalhar, né, como professora de geografia. Iniciei com os anos finais lá, né, do 6º ao 9º ano na escola aqui do município, e o ensino médio eu tive contato com o ensino médio ano passado e esse ano. Então para mim foi uma novidade, né, mas gosto muito, e principalmente de dar aula onde eu estudei, onde eu vivi muita coisa boa, onde eu passei minha adolescência, é muito bom. É isso que nós queremos saber, sobre a sua adolescência. Conta aí. Qual série que a senhora cursou aqui? Eu estudei nessa escola do 5º ao 3º ano do ensino médio. E pra mim, voltar aqui foi uma coisa muito boa, sabe? Tem até uma história bem engraçada que há um tempo atrás eu concorri ao Conselho Tutelar, que eu fui 2 vezes conselheira tutelar no município. Ai, que chique. E eu vim para a escola pedir voto, né? Pedir o apoio, né, das pessoas, das pessoas que trabalhavam aqui. E quando eu cheguei aqui, me deu uma nostalgia tão boa que eu comecei a chorar. A tia Iva teve que me dar água com açúcar. A tia Iva estava aqui nesse momento? Ela trabalhava aqui. De tanta lembrança boa, sabe? Uma coisa gostosa de sentir tudo que a gente viveu aqui, porque a minha adolescência na escola, hoje como eu faço parte disso, eu vejo que é diferente, né? Então nós tínhamos vontades diferentes, nós não tínhamos tanto acesso a tantas coisas como os nossos alunos têm hoje, então vir para a escola para nós era uma coisa muito boa, né? Era o nosso contato social, as nossas amizades, elas estavam aqui dentro. Então foi uma fase muito boa que eu vivi aqui na escola, então eu só tenho lembrança boa daqui. Geralmente a adolescência é uma das melhores fases da vida, né? E nós aceitamos isso depois que ela passa, porque durante sempre tem algumas perturbações. É verdade. O querer outra coisa e achar que nunca está bom o suficiente. Mas nós observamos pelos nossos alunos, né? O quanto eles têm acesso a informações, a recursos que na nossa época nós não tínhamos, e para eles ainda não é suficiente, né? Eu sempre falo para eles na sala, porque a gente tem aqui na escola, né, o laboratório de informática hoje para pesquisa, nós temos celulares, nós temos tablets, e quando eu estava no lugar deles, a gente pesquisava numa Barça. Na Barça. Você tinha que reservar na biblioteca. Sim, nós tínhamos que reservar a letra, né, da pesquisa para a gente poder usar. Então eu falo para eles que eles têm muito acesso, né, muito conteúdo, muitas maneiras de pesquisa que antes a gente não tinha. Então hoje o estudar é muito mais fácil, né, muito mais acessível, né, mas a gente vê, o que eu acho de diferença é mesmo a questão de socialização entre os alunos. A socialização que a gente tinha, né, com a socialização que eles têm hoje. É um pouquinho diferente, né? É muito diferente. Mas veja então, a senhora foi conselheira tutelar antes de ser prof? Antes de ser prof. Saí do conselho para ser prof. Então, seu primeiro contato de volta à escola foi como conselheira? Foi. Nas eleições para o conselho? Sim. E a senhora se lembra do seu primeiro dia de aula como aluna aqui, nessa escola? Faz tanto tempo, Júlia. Não lembro do primeiro dia exato, assim, mas eu tenho muitas lembranças, né? E eu falei que eu comecei aqui no 5º, não foi no 5º, eu comecei aqui eu fiz toda a quando eu saí da escola infantil, eu já vim para a escola aqui do estado, né? E eu lembro dos professores que hoje já não estão mais aqui, né? Tinha o professor Cerito Pinho, que era o meu professor de 4ª série, assim, que eu tenho
muitas recordações maravilhosas dele. Então, a gente tem muita lembrança boa aqui da escola, muito mesmo. Primeiro dia de aula como aluno, ainda mais no 5º ano, né? É um pouco apavorante, porque você sai da escolinha, sai daquele aconchego, aquele acolhimento que é diferente, né? Uma professora só, depois vem professores de matérias específicas, então você se sente um pouco perdido, né? Agora voltamos, então, a falar sobre a sua história como docente. Por que a senhora escolheu essa carreira, essa profissão? Eu, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com o público infantil. Sempre gostei muito de trabalhar com criança. Aí, eu precisava de uma carreira, precisava de uma profissão, né? Que fosse uma profissão. Porque eu estava no conselho tutelar, mas não era uma profissão em si, né? Que desse para dar sequência, né? Seguir com aquilo. Temporário, né? É, temporário. Então, eu pensei, eu já tinha irmãs minhas que eram professoras, né? Porque nós somos em 4 irmãs. Minha irmã mais velha é formada em letras, aí eu sou formada em geografia, eu tenho uma irmã formada em matemática e uma em história e filosofia. Que chique! Meu Deus! Então, todas intelectuais. Aí nós, e daí como eu via, né? Ela sempre naquele envolvimento da escola, dos alunos, é uma coisa que me chamava atenção. Então eu resolvi começar, né, minha faculdade e me formei. Eu comecei a dar aula antes mesmo de me formar, né, na faculdade, com os anos finais lá na escola do município. E é uma coisa que eu gosto, que eu me encantei, e a matéria de geografia é uma matéria que é muito ampla. A gente pode conhecer muita coisa, né, através dela. Então eu pensei que era aí que eu me achei nesse meu ramo de trabalho, foi que me encantou, na verdade. Já era uma boa aluna de geografia para se tornar uma boa prof, ou não acontece dessa forma? Eu era péssima em todas as matérias que não eram português, tu acredita? Eu não era péssima em todas, né? Mas eu não era aquelas alunas, sabe? Daquelas que a gente gosta? Na gente... Não, eu não incomodava, Júlia, não era de incomodar, mas eu não era aquela aluna, sabe, maravilhosa, tipo sabe? Aquela menina ruiva do terceiro ano. Isso, bem longe dela. Então, com vocês, a profissional Pi! Até o final do episódio. Não tem problema. Eu sempre gostei muito da escola, mas eu gostava, né, de aprender, enfim. Mas o meu encanto mesmo era estar aqui, sabe? Eu não era eu era aquela adolescente que achava que depois eu fazia, depois eu resolvia, depois eu, né? Sempre daria tempo. Isso, né? Depois dá tempo, depois eu faço, depois, né? Mas assim, nunca incomodei na escola, nunca dei trabalho. Não era uma aluna exemplar, mas também não era um... Sim, mas aqui nessa escola também não tem muita possibilidade de incomodar, né? Eu não sei como era essa questão de controle na sua época, mas pelo que eu analiso hoje, é tudo muito bem colocado, né? Existem... na atual situação agora dos alunos da rede estadual, as exceções são os alunos que se dão bem, que mantêm um bom comportamento, né? Que mantêm a integridade da escola. Essas são as exceções no geral, né? Mas essa escola é o contrário. As exceções são os alunos problema. É verdade, né? Isso é verdade. Nós temos muitos alunos, né? A maioria deles, assim, são alunos muito educados, né? Que estão aqui para fazer, né, o que eles têm que fazer. E a gente tem as exceções, né? Que sempre tem. Mas a escola é uma escola que tem as regras e eu acho muito interessante porque a gente trabalha com adolescentes, né? Então a gente tem 16, 17, 18 anos na escola que seriam pessoas que acham, né? Já são adolescentes que acham que se mandam, que fazem o que querem. E eu acho bem interessante porque aqui dentro eles eles não fazem. Eles obedecem as regras, eles, sabe, se colocam como alunos e obedecem o que tá dito para ser feito e eles fazem. É bem interessante mesmo. E a senhora teve experiência em alguma outra escola da rede estadual? Não. A única que eu trabalhei foi aqui. Na verdade, eu trabalhei alguns meses em uma escola aqui da cidade vizinha, aqui em Presidente Castelo Branco. Mas também era uma escola parecida com a nossa, assim. Eu acho uma escola mais... um padrão mais do interior, né? Uma escola mais... E a senhora acredita que talvez isso se dê ao fato da escola ser diretamente ligada com a comunidade? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim, porque a gente tem muito acesso, muito contato, né, com a família, com as pessoas do município, né? Como o nosso município é um município menor, uma cidade pequena, eu acho que isso, a escola ainda tem uma visibilidade boa dentro do município, diferente de outros lugares, né? Por mais que eu acho que se perdeu. Eu vejo assim que na minha época, quando eu estudava aqui, a gente tinha a escola como referência, professores como referência. Hoje eu já vejo que isso se perdeu um pouco com o tempo, porque parece que tudo foi meio que trocado pela tecnologia. Eu acredito que esse seja das consequências, né, das consequências ruins da tecnologia, que eles acreditam que as pessoas e os lugares podem ser trocados por um celular ou por um computador. Mas eu acho que a escola aqui do nosso município ainda tem um papel muito significativo diante da sociedade. Entendi. E na sua época de aluna, lá no seu quinto ano, né, um pouquinho de tempo atrás, ontem, né, existiam projetos de família na escola, projetos que envolviam a família na escola, não? Não. Algo como a festa junina? A festa junina, sim. A festa junina era... Eventos que trouxessem a comunidade para dentro da escola, quais eram? Era a festa junina, que eu lembro, assim, porque faz um tempinho, né, atrás, assim. Mas era a festa junina que eu lembro, assim, que trazia a família que eram grandes eventos, né? Uma festa grande, assim. E já havia participação naquela época? Alguma questão, assim, de manutenção do ambiente, coisa assim, as famílias se envolviam? A comunidade se envolvia para ajudar a manter a escola? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Não lembro dessa parte, assim, mas eu acredito que não. Não, acho que não. Vamos falar agora da expectativa de futuro. A senhora tem o seu filho Nicolas, muito querido por sinal, no 3º ano, indo para o mundo, prof. Como que está isso no seu coração, na sua mente? Como mãe e como professora, tem como separar isso? É difícil. É difícil separar a mãe da prof, né? Dentro da escola, assim, do sentimento, né? De você ver teu filho indo pra fora. Mas eu tô bem ansiosa, assim, às vezes eu acho que até mais que ele, porque como a gente é prof, né? A gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade do que ele vai fazer, do que ele quer pra vida dele, então isso não é de hoje, é de alguns 2 anos pra cá que eu já venho na cobrança, né? E ele dizendo, mãe, calma, vai chegar o momento, vai chegar a hora, né? Mas assim, ele tem as ideias dele, né? Ele já tem algumas preferências, assim, do que ele quer fazer, já tá buscando por isso, mas eu acredito que é assim mesmo, né? E vai dar tudo certo, né? Todas as mães passamos por isso em algum momento e torcemos para que esse momento chegue, né? Porque o nosso trabalho só vai ser de fato muito bem feito quando eles não precisarem mais de nós. Isso é doloroso, mas é real. Né? E eu acho que cada mudança, né? Então, quando eles entram lá no 1º ano, a gente tem aquela expectativa e aquela ansiedade do saber, do aprender a ler, do aprender a escrever, se vai, se não vai, né? Aí chega lá no 6º ano a mesma coisa, se consegue se virar, se consegue, né, consegue acompanhar a turma. Misturar número com letra e matemática, isso, que é uma angústia, né? Se ele vai conseguir, se vão fazer, e daí agora é a mesma coisa, né? E cada etapa é mais a ansiedade é maior, né? Porque cada vez é mais a responsabilidade para eles. Então a gente fica assim, né, agoniada, ansiosas, mas eu acredito que vai dar tudo certo, né? E com a carga de conhecimento que o Nicolas tem adquirido aqui na escola, a senhora como docente, né, tendo essa vantagem de estar tão próxima, a senhora acredita que ele está preparado para o mundo depois de ter passado pela escola de educação básica? Acredito que sim. Eu acredito que sim, de verdade, porque a gente vê hoje em dia que para se destacar positivamente, assim, de uma forma maior, né, de um nível maior, assim, ele depende muito deles também, né? Porque aqui na escola o nosso tempo é restrito, né? As nossas aulas elas têm um tempo para acontecer, mas a gente vê alunos que buscam além, né, disso. Mas eu acredito que o Nicolas está, sim, preparado, os nossos alunos estão preparados, sim. Tenho certeza. Que lindo! Prof, para o nosso encerramento padrão agora, eu vou pedir para a senhora, por gentileza, deixar uma mensagem
para os próximos alunos, para as próximas gerações que vêm. Usa aí toda a sua experiência, todo o seu carinho que a senhora tem pela escola, em especial, se conseguir, uma mensagem para o seu filho. Nossa, eu sou muito chorona e quando eu falo dos meus filhos, só de falar do filho eu já começo. Mas você consegue. Deixa uma mensagem para os alunos que estão indo, para os que vão chegar, e depois, se você conseguir, você deixa uma para eles. Então, na verdade, para os meus alunos que estão indo hoje, né, que eu vejo que estão aí se formando, indo para o mundo, quando eu comecei a trabalhar, eles estavam no 6º ano. Então, eles foram os meus cobaias, né? e eu fui uma pessoa que dei um suporte para eles. Eu vejo assim, quando eles entraram lá no 6º ano, foi a turma do meu filho. Quando eles entraram no 6º ano, eu comecei a dar aula. E hoje eu tô vendo eles se formar na escola, né? Então, assim, ao mesmo momento que a gente tá com o coração cheio de orgulho, né? E alegria em ver eles se formando, assim, pessoas boas, pessoas de caráter, a gente sente que tá... Perdendo um pedacinho, né? Isso, perdendo um pedacinho da gente. Mas como eu falei, esse é o sinal de que o teu trabalho foi muito bem feito. Como prof e como mãe também. Eu sinto assim que a gente, quando é mãe e a gente tem os alunos na escola, todos eles são um pouco nosso, né? Então, a gente só deseja, né, que eles vão para esse mundo aí como pessoas boas, que eles se formem, que eles sejam felizes no que eles escolherem. Que eu acho que o mais importante de uma profissão de renomada, ir para uma faculdade, né? Eu quero que eles façam o que faz eles felizes. Que eu acho que é muito mais importante do que qualquer coisa. E para os que estão entrando, né? Eu penso que eles têm que ter a visão e o entendimento de que a escola, ela tem um papel muito importante, mais do que qualquer tecnologia que hoje eles acham que seja o suficiente, não é. Porque aqui na escola, além de conhecimento, eles vão levar para a vida deles amigos, pessoas, né, vivências que não tem em outro lugar, que é só na escola que a gente encontra. Então, eu quero que os que estão indo e os que estão chegando, né, sintam que a escola é a segunda casa deles, é um lugar onde eles encontram afeto, é um lugar onde eles encontram pessoas que se importam com eles, porque a gente se importa. A gente se importa, por isso que a gente sofre, né? Com todos. E eu acho que é isso.